E aí pessoal, tudo beleza? Daniel aqui falando do Marketagem. Esse é o segundo vídeo de uma sequência que está falando dessa integração entre planejamento, estratégias em marketing e o setor comercial. Então antes de começar, se inscreve, ativa o sino para você receber as notificações. E lembrando que a gente tem várias outras redes sociais como Instagram, Facebook, LinkedIn, que a gente também distribui conteúdos por lá. Então vamos embora, vamos para o conteúdo. Gente, então para começar a falar dos tópicos que eu separei, para contextualizar um pouco mais, eu sou responsável pelo setor comercial e também já tenho uma experiência com marketing. Então eu alinho muito com o Vitor e com o Léo todas essas questões de marketing e como elas podem impactar no comercial. São visões, por mais que elas estejam direcionadas ao negócio, tem algumas questões diferentes. Então o primeiro ponto que a gente leva aqui no setor de marketing para impactar no comercial é definir os conteúdos baseados nas dores dos nossos prospects e clientes. Isso seja marketagem, seja o SiteLab, seja o seu negócio, qualquer um negócio. Grande parte dos conteúdos ele tem que estar atendendo alguma determinada dor do cliente. Por exemplo, se você presta algum serviço de comunicação e você está percebendo que os seus clientes têm determinadas dores, por exemplo, olha, eu quero atuar mais em determinada praça, você tem que produzir conteúdo baseado nisso, porque é isso que ele quer ouvir. Então o primeiro insight que eu trago aqui nesse vídeo é alimentar o setor de marketing com as dores que você vê nos seus clientes, nos seus prospects. Quais são os problemas que eles querem resolver? O segundo, que ainda está dentro desse processo de construção, é alinhar o conteúdo baseado na persona e na jornada. Qual é o tipo de conteúdo que aquela persona vai entender, vai ler, vai fazer sentido na vida dela e qual é a etapa da jornada? Por quê? O setor de marketing ele vai definir essas estruturas de conteúdo, a jornada, mas a equipe comercial é ela que vai definir ali quais são as melhores pontuações, porque você, o comercial, eu no caso, estou mais de frente com o cliente, eu sei, tenho mais percepção de quando o cliente está lendo determinado conteúdo, se ele está mais próximo do fechamento ou não. Então tem que ter esse alinhamento. Um determinado conteúdo, será que ele deve ser mais pontuado, como o Vitor comentou no vídeo anterior, ou menos pontuado? Será que eles são iguais? O segundo ponto, então, é o alinhamento desses pontos baseado na jornada e baseado na persona. O terceiro item é entender a jornada e as suas características. Por exemplo, é comum a gente receber, às vezes, uma solicitação de proposta de um lead e quase não pontuou. Simplesmente entrou no contato no site, olha, eu quero uma proposta para isso, isso e isso. Então tem algumas características que a gente começa a entender e começa a enxergar de leads que estão vindo em uma demanda que, digamos que seja top-down. Por exemplo, a gente está agora chegando ao fim do ano, estamos em dezembro. Quando vem uma proposta agora, em novembro ou dezembro, novembro nem tanto por conta de Black Friday, mas assim, acabou o Black Friday, chegou uma proposta agora e dependendo do teor do e-mail, olha, eu preciso de uma proposta para um planejamento para 2020 e tal. Provavelmente isso é uma demanda que veio de cima, de que é preciso ter um planejamento, uma proposta para agora, para já fechar e começar em janeiro. Então, isso é uma característica que a gente precisa entender com esse, provavelmente, influenciador, para que ele possa entregar uma proposta bacana para o decisor. Nem sempre os clientes eles vão seguir ali o funil topo, meio e fundo. E a gente precisa ter já isso meio que no gatilho, uma acuracidade maior, para entender quando essa demanda ela corta um pouco os caminhos. Essa é uma delas. Por exemplo, se alguém entra em contato para fazer uma proposta para trabalhar Black Friday em abril, isso é ótimo. O lead está se preparando para começar a manter esse projeto de Black Friday e se ele está fazendo isso em abril, é porque ele vê valor, ele entende que isso é importante para o negócio. É uma outra característica. Então o tipo de abordagem já tem que ser outro. Beleza, indo para o quarto ponto. Buscar mais informações e identificar quem é influenciador e quem é decisor. Isso também é extremamente importante. Porque normalmente é natural que o processo de venda ele comece com influenciadores. São as pessoas que vão ajudar o decisor a tomar uma decisão de comprar ou não comprar. Por exemplo, aqui na SiteLab e no Marketagem. Falando do Marketagem propriamente dito. O Léo, ele é um influenciador, por exemplo, na aquisição de uma ferramenta para social media. Ele vai chegar e falar, Vitor, olha, essa ferramenta aqui é bacana, é legal, eu vi, avaliei. Ele hoje não tem o poder de decisão para chegar e fechar e comprar. Eu e o Vitor nós temos. Então, ele é um influenciador. Mas o processo comercial tem que passar pelo Léo e depois passar, no nosso caso, por mim e pelo Vitor. Então, o ponto é, quando você estiver montando
formulando uma proposta, recebeu as informações do setor de marketing, lead, entendeu se ele é um influenciador ou não, você tem um tipo de abordagem diferente. O que o Léo quer saber, por exemplo, a ferramenta de automação, talvez seja diferente do que eu preciso saber como informação relevante. E aí você vai fazer o quê? Stalkear. Vai no LinkedIn, vê, por exemplo, quanto tempo a pessoa está na empresa. Se tiver já, sei lá, mais de 3 anos, provavelmente já é uma pessoa estável, já é sênior, já entende dos processos da empresa, então a assertividade tende a ser até maior. E por último, você recebeu as informações, identificou quem é o lead, se é um decisor, se não é, como é que é a jornada dele, baseado em que ele toma algumas decisões, você já sabe quais são as dores previamente. Agora, basicamente, é se preparar para as reuniões e para a rotina. Eu separei aqui 3 tipos de reuniões. Existem várias outras, ainda existe uma rotina de e-mail que você precisa ir fazendo junto com o setor de marketing, mas é bacana falar um pouco disso. Então, basicamente, a gente tem a primeira reunião, que na verdade ela leva o assunto como um alinhamento e entender. Você recebeu as informações, o lead caiu, olha, quero fazer um projeto, acho que isso é relevante, vamos tocar? Vamos. Marcou a primeira reunião, é para entender quais são de fato os problemas. De repente, o seu lead não te mandou isso por e-mail, não deixou muito claro. Entender qual é o cenário da empresa e alinhar as expectativas. Você não vai falar de preço e você também não precisa falar da sua solução inicialmente. Você vai mais escutar do que falar. Um segundo momento pode ser o de propor as soluções. Você vai sempre levantar aquelas dores, você vai levantar isso. Olha, esse é um problema, esse é um problema, esse é um problema. Faz sentido isso? Faz sentido. Então, baseado nisso, a gente tem um histórico já de relacionamento com outros clientes que funcionou assim e a nossa solução é essa. Beleza? Beleza. Faz sentido pro seu negócio? Faz. Por último, uma reunião de fechamento, que geralmente acontece. Então olha, eu te propus isso, você me disse que o problema era esse, eu te propus isso, o resultado esperado vai ser esse, eu trouxe aqui alguns cases, o pagamento é esse, a forma de pagamento é essa, eu vou precisar disso, disso, disso para seguir com o projeto. Por exemplo, se você vai fazer, digamos que um site para um prospect, para um cliente, você vai naturalmente precisar de um domínio e de um plano de hospedagem. Então deixa claro, olha, eu vou precisar que você contrate isso, eu vou precisar que você contrate isso fica comigo. Deixa claro as regras do jogo. Fechou aí digamos que esse processo de venda. Depois entra o pós-venda. Então, só para recapitular rapidamente, você define os conteúdos baseados nas dores, você tem um alinhamento baseado na jornada e na persona, isso tudo com a equipe de marketing, entender quais são as características do seu prospect, do seu lead, dessa jornada, buscar mais informações e principalmente saber quem é decisor e quem é influenciador e por último se preparar para essas reuniões. Existem vários tipos, mas basicamente essas são as mais usadas. De alinhamento e entendimento, que envolve até um pouco de escolarização, né? Você dizer para o seu cliente o que você faz, como é que a coisa funciona, propor as suas soluções e as reuniões de fechamento. Então, gente, é isso. Lembrando que esse vídeo é sequência do vídeo gravado pelo Vitor. Tenho no comentário aqui o link. A gente tem outras redes sociais que a gente distribui conteúdo por lá. Então, se você curte mais Instagram, a gente tem Instagram. Se você usa mais LinkedIn, a gente tem LinkedIn. Também tem Facebook e tem um canal aqui que tem um monte de conteúdo. Então é isso, gente. Um abraço.